mim também, quando você falou aí, esse grande problema filosófico, né? Por que a gente continua vivo? Porque para morrer, qualquer criança já é velha o bastante para morrer. Um recém-nascido já é velho o bastante para morrer. E a gente não aceita. Por mais que a gente entenda um processo natural, mas a gente não aceita. E não aceita, e às vezes algum cético pode até bater no pé e falar assim, não, isso é coisa de religioso, eu não tenho medo da morte. Bullshit. Exatamente, com certeza. Você sabe como é que crente xinga às vezes? Que bosque. Para não falar. Então, bullshit. Então, eu traduzi aqui politicamente correto. Então, o que acontece? Tudo bem, ele pode não ter medo da morte, mas e se ela atingir alguém que ele ama? Então, o ponto é esse. Compensa ficar vivo? O Sísifo, que ele menciona ali, é uma mitologia grega do camarada que foi condenado pelos deuses a ficar sempre empurrando a pedra até o topo. Aí, quando ele chegava lá no topo, a pedra voltava. E no outro dia tinha que fazer isso de novo. Quer dizer, ele passava a vida toda. Ele falava, a vida é isso, a gente está empurrando uma pedra. E convenhamos, nós nos passava, todo mundo passava, então para que a gente vai perder tempo com isso? E não só o Camus, muitos filósofos embarcaram nessa até antes dele. Você tem o próprio Heidegger. Embora o Heidegger não aceitava ser chamado de existencialista, mas a filosofia dele embarcou bastante nisso aí. O Wagner e outros mais a gente podia citar. E o que o existencialismo fala? Eu tenho que ter a consciência da minha existência, muito self, eu. E a partir disso aí é o seguinte, olha, não creio em Deus, não creio no transcendente, a morte está aí, eu tenho a vida, então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é procurar viver esse ato entre o aqui e o daqui a pouco, da morte, da melhor maneira que eu posso. Se bem interpretado ou mal interpretado, eu não sei, mas é com base em pensamentos de Heidegger que você vai ter Sartre e Simone de Beauvoir colocando uma vida que alguns vão colocar como bastante hedonista, né? Aproveitar. E hoje, você falou do cartão de crédito aí, tem muita gente que não leu uma linha desses filósofos existencialistas, não sabe nada de filosofia, mas ele tem a filosofia existencialista. Quando você vê assim, olha, você tem que cuidar para não chegar na velhice e se arrepender dos beijos que você não deu, das meninas que você não azarou, das experiências que você não experimentou. O que você não viveu. E a religião é muito atacada nesse ambiente, porque a religião é uma reprimenda de vontades. É você combater o vício, é você combater... Hoje já tem elementos fora da religião também que combatem certos vícios. Por exemplo, você pode ser um cético maior e você não vai, às vezes, beber, não vai fumar, não vai usar açúcar, porque você quer ter um corpo bom. Mas no passado, isso era um discurso mais da religião. O religioso, ele evita esse sexo aqui, ele evita aquela comida ali, ele evita aquilo outro. Então, isso vai muito na contramão do existencialismo. Espera aí, eu estou perdendo tempo em privar o meu corpo de vontades, sendo que vai tudo acabar mesmo? Bobagem. Agora, dentro da teologia, como é que a gente encara isso? De novo, eu volto à necessidade. Essa necessidade que eu tenho de transcendência, no hebraico tem a palavra rolam, que é a palavra eternidade, e o Eclesiastes diz, Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. A gente tem uma vontade de perpetuar os momentos bons, se pudesse. Mas veja, eternidade aqui não é uma vida infinita. Porque imagina um camarada num asteroide, sabendo que ele é o único ser de todo o universo, e ele tem uma ampola de veneno e outra da vida eterna. E ele, por acidente, toma a ampola da vida eterna e fica a eternidade toda no asteroide. Não tem graça nenhuma, é melhor morrer. Sim. Então, eu estou falando uma vida eterna com propósito. A gente quer isso. Você quer eternizar aquele momento em que o seu bebê falou pela primeira vez o seu nome, o primeiro beijo que você deu na pessoa que você ama. A gente quer isso, tem isso. Então, essa talvez é a bifurcação entre o ateísmo e o teísmo. O ateísmo fala assim, eu não tenho resposta para isso, acabou, vou acomodar. O teísta fala assim, não, se tem esse buraco aqui, eu vou atrás. Se eu posso comparar numa parábola, talvez não muito correta, seria como se eu tivesse com uma doença, eu vou até o hospital, e o hospital fala o seguinte, olha, você está com essa doença, e aqui não tem nada que nós possamos fazer por você. Se eu estiver errado aqui, pode me chamar a atenção, viu, Pondendo? É uma leitura particular. O teísta vai falar o seguinte, não tem solução para mim nesse hospital, mas alguma solução tem que ter. Eu vou para a Unicamp, eu vou para a USP, eu vou para a clínica tal.
O ateísta vai falar assim, isso não tem solução, então eu vou ficar no hospital até morrer. E se ele for existencialista, ele fala, já que eu vou morrer mesmo e estou no hospital, então eu vou tomar todo o refrigerante que eu quero, comer toda a gordura que eu quero, porque eu vou morrer mesmo. Só vou tentar viver o melhor que eu posso. E quem determina o que é certo e o que é errado sou eu, nesse ato entre o agora e a minha morte. Então, essa é assim que a teologia lida com a morte. A morte, para a gente, não é o fim. É apenas uma passagem. Eu também não quero lidar com a questão de vida após morte aqui, como o Pondé também ponderou, não é isso? Mas dentro do histórico do cristianismo, a gente nota como isso muda até a relação de crentes com a morte. Eu vou dar um exemplo das catacumbas de Roma. Tem um estudo muito interessante, para quem não sabe, as catacumbas de Roma, diz a tradição que foram construídas desde Flávio Domitila, no final do primeiro para o segundo século ali. São corredores, quilômetros e quilômetros de corredores que você tem embaixo de Roma, onde os cristãos eram sepultados, porque eles não podiam ser sepultados no cemitério judeu, porque eles não eram mais reconhecidos pelo judaísmo. Eles não queriam ser cremados, como os romanos faziam. Então, eles eram colocados ali. E na lápide dos cristãos, eles escreviam muito o que eles pensavam. E a primeira coisa que me chama a atenção é que eles sempre comparavam a morte a um sono, do qual você vai despertar na ressurreição. Tanto é que a palavra cemitério vem daí. Cemitério em grego, coemiterium, significa dormitório. Coemiterium. Tanto em latim, coemiterion em grego, coemiterium em latim, dormitório, porque eles encaravam a morte como um sono. E você vê sempre nas lápides escritas assim, aliás, com erros gramaticais de latim e grego tremendo, escrevendo coisa em latim com a letra trocada, então você vê que eram pessoas provincianas, sem muita cultura. Aqui jaz fulana, dormiu no Senhor. E as palavras que mais repetem lá, é a mesma palavra em dois idiomas, é a palavra pati, paz, e eirene, que também é paz. Curiosamente, depois que o cristianismo ganhou a projeção de religião do Estado, queridinha do imperador Constantino, as catacumbas, que antes eram um lugar assim das pessoas ficarem ali porque não tinha outro jeito, se tornaram a Quinta Avenida. Agora era chique ser sepultado do lado de um túmulo de um mártir. Então, olha que interessante. Mudou, você sabe, muda a política, mudou. Claro. E aí a gente nota algumas mudanças tremendas. Agora você tem mármore de pórfiro, mármore rico, caro. A linguagem ficou mais sofisticada, com poucos erros, as letras mais bem escritas, mas aí você nota um tom de desespero que não havia antes. Frases como, por exemplo, uma está escrita assim: você que me amaldiçoa, aproveite para fazer isso agora, já que eu não posso responder à altura. Ria da minha tragédia, desgraçado. Amanhã você vai estar aqui. Nossa. E assim por diante. E as palavras paz e eirene, pati e eirene, desapareceram. Então é aquela questão. Eu quase arriscaria, de uma maneira até, talvez, infantil, arriscar dizer: se a religião é o ópio das opium des folks, mantenha esse ópio. Ainda que fosse, eu não creio que é. Mas ainda que seja, mantenha, porque a esperança da vida eterna, e para mim não é apenas uma coisa real, ela lhe dá uma convicção que essa vida aqui é apenas uma preparação para o porvir. E para fechar a minha resposta, eu vou dar mais uma comparação. Gosto muito de comparações, metáforas, como Jesus, né? Parábolas, né? A sensação que eu tenho, meus queridos, é como se eu estivesse na porta de um restaurante, daqueles assim. Hoje a gente experimentou aqui o salmão delicioso ali, né? Quem fez mesmo? Da Cordélia. Cordélia, obrigado, viu? Maravilhoso. Não sei se o Pondé teve a oportunidade, mas eu tive. Ainda não. Não, ele ainda é ateu com relação ao seu salmão, eu já experimentei, eu sei que existe. Não, mas eu acredito que salmão Você acredita que existe? Defumado com Defumado, creme é muito bom. Mas imagine que você está com uma fome de leão, e você é aquela pessoa que come bem. Aí ela chega lá e lhe dá só um pedacinho assim de degustação. Aí você come, nossa, eu quero mais. E ela fala assim, não, só tem isso. Mas eu ainda estou com fome de bater um prato de salmão. Mas só tem esse. Contente-se com isso. O cristianismo já te dá uma outra versão. Você gostou? Então é aqui apenas uma degustação do que haverá depois. A mesa não foi servida. Então é a fome
que me faz ter a certeza que o objeto da minha necessidade está do outro lado da parede, me esperando. É uma questão de encontro entre uma necessidade e o objeto. Porque se o objeto não existe, de onde vem a necessidade? Eu estou aqui fazendo uma paráfrase do Descartes, que o Descartes falava que a única coisa que você pode ter certeza é da sua existência. Cogito ergo sum. Eu posso até duvidar que vocês três estejam na minha frente. Ainda que você seja uma ilusão, uma matrix, nenhum de vocês existe, mas para ilusão ser produzida, o iludido tem que existir, que sou eu. Então, eu existo em algum lugar. Então, Descartes ele partiu da sua própria existência. Se eu penso, então eu existo. Se o vazio existe, o correspondente dele deve existir. Essa, talvez, que é a visão que a gente tem com morte, com esses detalhes desse jeito. Mas eu sei que, muitas vezes, esse que é o meu grande problema. Não é o seu caso, mas em muitos é. Que muitas pessoas se tornam ateus pelo tipo de religiosidade que eu passo para eles, lembrando que a minha vida pode ser a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora.